Neste sábado, o Inter trabalhou no CT Parque Gigante, já com a presença de Paulo Autuori, novo diretor técnico do clube, olhando a atividade que teve a presença de Carlos de Penha, reforço já anunciado que será apresentado em um horário pouco usual. O Inter avança no mercado e deverá anunciar ao longo da próxima semana Alan Patrick, meia do Shakhtar Donetsk, que é o principal objetivo da direção colorada neste momento. Thiago Galhardo faz gol no Real Madrid, mas o lance é anulado e isso não agrada o Internacional e eu explico por quê. Aqui no Diário do Inter KTO. Sábado, 2 de abril de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, nesse vídeo onde eu vou fazer um resumo do que aconteceu neste sábado, onde o Inter teve movimentações, principalmente de trabalho, muito importantes, tá? Enquanto o Grêmio decidiu o Campeonato Gaúcho, o Internacional trabalhava no CT com a presença já de Paulo Autuori, novo diretor técnico do clube, que esteve no CT Parque Gigante acompanhando a atividade, já integrado com o vice de futebol Emílio Papaleuzinho, com o presidente Alessandro Barcelos, que também compareceu no treinamento. O Paulo Autuori, a partir de agora, será o manda-chuva do departamento de futebol do Internacional e será o cara que dá o respaldo técnico para o trabalho da comissão técnica, para o trabalho da direção, para o trabalho do grupo de jogadores. Ele que terá esse comando com este cargo de diretor. Mas existem informações importantes que avançaram ao longo dessa sexta-feira, principalmente em relação ao mercado da bola, e eu trago aqui algumas delas. A primeira, o Inter tem a ida de Palácios quase como certa, e não é por empréstimo. Ontem eu trazia aqui que havia uma indefinição se o Palácio seria vendido ou se seria emprestado para o Vasco da Gama. Agora as partes elas já confirmam. O Palácio está sendo vendido ao Vasco da Gama. O Internacional pagou 2 milhões de dólares parcelados em 24 meses para o Vasco da Gama. Mas a dona do Vasco, a empresa que adquiriu a opção de compra, manifestou o desejo de compra do Vasco, a 777, executou um pagamento de 2 milhões de dólares para ter o Palácios no Vasco da Gama. Essa negociação avançou, o Palácios já está no Rio de Janeiro tratando dos trâmites finais e a tendência é que o Palácios, sim, seja jogador em definitivo do Vasco da Gama. Por esse valor de 2 milhões de dólares, o Inter recupera o investimento que fez no jogador, sequer nem tinha terminado de pagar ainda toda a quantia para a União Espanhola e terá agora o Carlos Palácios indo para o Vasco da Gama, abrindo uma vaga de estrangeiro. Foi um projeto que realmente não deu certo no Internacional. Ao longo do fim de semana ou na segunda-feira, no máximo, esse negócio ele deve ser anunciado. Mas o Inter, enquanto libera o Palácios, está trazendo um jogador muito importante, que é o Alan Patrick, meia de 30 anos, que a gente já falou aqui, é o sonho de consumo da direção do Internacional, nessa janela de transferências principalmente, e o Alan Patrick avançou no sentido de ser contratado pelo Internacional. O Inter fez uma proposta de empréstimo até o fim do ano que já foi aceita pelo Shakhtar Donetsk e entre o empresário do jogador e o Internacional já está tudo mais ou menos acertado. O que está pegando ainda para essa negociação não ter sido anunciada é o fato de que o Inter pretende colocar uma cláusula de compra ao final do ano. Não é uma cláusula de compra alta, já que o Alan Patrick é um jogador que já tem seus 30 anos de idade, mas é uma cláusula para alguma maneira recompensar o Shakhtar para o jogador ficar aqui em definitivo. Então o Inter também faz um movimento para ter o Alan Patrick em definitivo no Beira-Rio. 30 anos de idade, o jogador que já quer sair da Ucrânia, quer voltar para o Brasil, e esse é o negócio que o Inter está fazendo, o meia Alan Patrick do Shakhtar Donetsk. Deve avançar ainda mais no início da próxima semana, deve avançar ainda mais ao longo dos próximos dias e talvez no meio da próxima semana a gente possa ter o anúncio do Alan Patrick como jogador do Internacional. Ainda sobre transferências, o Vitão também está com a situação avançada, o Inter está negociando com o Shakhtar mais ou menos de maneira conjunta a vinda do Alan Patrick e a vinda do Vitão. As duas estão bem encaminhadas, então dentro de alguns dias a gente deve ter também o anúncio do Vitão, as 3 contratações finais do Inter na janela de transferências: o Alan Patrick, o Vitão e também o Carlos de Penha, atacante uruguaio. Aliás, Carlos de Penha, que será apresentado neste domingo no CT Parque Gigante. Meio-dia. O Internacional marcou para domingo, meio-dia, a apresentação de Carlos de Penha. Estaremos lá. Não vamos almoçar? Não sei.
mas a gente vai estar lá na apresentação do novo reforço do Inter, o atacante uruguaio Carlos de Penha. Tem um jogador que tá para voltar para o Internacional, que é o Thiago Galhardo, e que tem a sua situação indefinida lá no Celta de Vigo. A tendência é que a equipe espanhola não pague a opção de compra dele, que é algo em torno de 1,5 milhão de euros, tá? E com isso ele retorne ao Inter. Mas hoje quase aconteceu uma coisa que faria com que o Thiago Galhardo pudesse ficar por lá. Eu explico. O Celta de Vigo hoje jogou contra o Real Madrid e perdeu. Perdeu para a equipe do Real Madrid por 3-1, inclusive. E quando o jogo estava 1-0 para o Real Madrid, foi 2-1 o jogo para o Real Madrid, na verdade. Quando o jogo estava 1-0 para o Real Madrid, o Thiago Galhardo fez um gol. Ele começou jogando a partida, fez um gol. Só que a arbitragem anulou o gol do Thiago Galhardo. Ele foi substituído, o Celta de Vigo empatou o jogo com o gol do Nolito, e aí depois o Benzema de pênalti deu números finais e a vitória para o Real Madrid lá em Vigo, nessa partida do Celta. Se o cara faz um gol de empate contra o Real Madrid e dá um resultado positivo, talvez os caras lá tivessem balançado e manifestado interesse em permanecer com o jogador. Não é o que aconteceu, as informações que vêm da Espanha de fato apontam para que o Thiago Galhardo retorne ao Internacional, porque lá no Celta de Vigo ele não deve ficar. Sobre treinamentos, tá? O Carlos de Penha está treinando, Wanderson e Alemão ainda não, treinam de maneira separada ainda do restante do grupo, o que indica que eles não devem estar na estreia colorada na Copa Sul-Americana, no dia 6 de abril, contra o 9 de outubro do Equador, no Equador. Com isso, a gente já tem uma definição de time, que é Daniel, Bustos, Bruno Mendes, Kaique Rocha e Lisiero. Johnny e Gabriel, Maurício, Edenilson e Tyson na frente, o centroavante Wesley Moraes. Essa é a tendência de time do Internacional, sem ainda o Wanderson, que poderia ser uma peça para ser titular nesse confronto contra a equipe do 9 de outubro. Não deve ter ainda o Wanderson. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. As decisões dos estaduais já estão acontecendo e eu já perdi aquela minha aposta que eu joguei R$2 e ia voltar 50, que era vitória do Ipiranga, empate em São Paulo e Palmeiras, que jogam amanhã, e vitória do Flamengo. Os dois jogos eu errei, porque deu empate no Fla-Flu, eu apostei vitória do Flamengo, e joguei no Ipiranga e o Grêmio acabou ganhando por 2-1. Não deu. Tu quer te registrar lá na KTO? Coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, tu tem a chance de fazer uma graninha extra, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!